Meus queridos sobreviventes, eu recebo muitos relatos de pessoas que passaram pelo abuso com psicopata, com narcisista perverso. No meu livro, inclusive, eu pedi licença para algumas dessas pessoas e incluí os relatos lá, sem caracterizar a pessoa nem o abusador. Isso é muito importante. E no final das contas, esses relatos todos se parecem. Como já falei várias vezes, parece que os narcisistas perversos, os psicopatas, estudaram todos na mesma escola ou leram todos o mesmo manual, porque eles agem de forma muito semelhante, seguindo um script, né? Eles enganam a pessoa, primeiro eles estudam a pessoa, procuram todas as suas vulnerabilidades, por onde que eles vão conseguir enganchar essa pessoa, depois se aproximam com um bombardeio de amor, isso no caso de relações afetivas, né? Ou de trabalho, ou de amizade. Depois vão ganhando a confiança dessa pessoa e deixam essa pessoa atordoada, porque ela nunca recebeu tanta atenção, tanta dedicação, tanta, tudo, né? Parece algo vindo de um conto de fadas. Ou é aquele profissional que caiu do céu justamente com todas as qualificações necessárias para aquele cargo, e aquele chefe fica deslumbrado, achou a pessoa certa, não vai entrevistar mais ninguém, essa pessoa já está com o cargo, né? Ou então amigo, né? E eu vou me dedicar a você, vou te dar tudo. Às vezes eles se aproximam como os coitadinhos, entre outras histórias que eles contam, lorotas, né? Que eles contam para sua vítima, estão as histórias muito tristes de sua infância, de suas, assim, alguma tragédia que faz com que você, que é uma pessoa que se compadece, e isso eles já sabem, se você não é uma pessoa que se compadece, não seria a vítima dessas criaturas. Então, essas criaturas já sabem e te pegam por essa sua capacidade empática, e não só empática, de compaixão, solidariedade. E aí você se desdobra para ajudar essa pessoa tão sofrida, entre aspas, lembre. E depois vão se apoderando do seu círculo familiar, do seu círculo de amigos, do seu círculo profissional e das suas finanças, das suas posses. E quando tudo isso já está sob o poder dessas criaturas, elas começam a te tratar mal. E você não sabe o que é que aconteceu para virar toda essa história assim, praticamente do avesso. E quem é a culpada disso? O culpado disso é você. É você que não dá suficiente atenção. É você. Enfim, todas as razões essas criaturas vão te convencendo de que é você o culpado, a culpada. Você que não sabe se comportar, que não sabe reter a sua raiva, a sua indignação, e você ainda por cima é injusto, injusta. Você pega a criatura em mentira e a criatura fala, é você que está vendo coisas. Você pega indícios de traição, a culpada é você também. Você que está vendo coisas que não existem. E assim vai. E depois, se já for conveniente para a criatura, seja homem ou mulher, começa o processo de descarte.
porque o processo de destruição, dissonância cognitiva, difamação, tudo isso já está em andamento. Para então dar o golpe final e te jogar no lixo como uma roupa gasta ou com uma garrafa vazia, não tem mais nada. Às vezes voltam porque sobrou mais uma gota que não acabaram de sugar. E começa todo esse processo de novo lá, de elogios, de agrados, etc. Todo o ciclo e chega novamente no descarte. Então, minha gente, essa história se repete e se repete. Tenho certeza que enquanto eu estava falando isso, vocês que passaram por isso, ficaram afirmando assim com a cabeça. É, isso mesmo. Agora, mais relatos que eu recebo é de mulher. Mulher parece que tem mais facilidade de falar disso, tem mais coragem, ou enfim, mais fácil para a mulher falar dessas histórias. Homem pouco fala. Mas, como eu já falei em alguns vídeos, existem tanto homens quanto mulheres psicopatas, narcisistas perversas. E as mulheres são mais sofisticadas. Não é que elas existam menos. Eu duvido, sabe? Eu duvido pelos relatos que eu acabo recebendo que existam menos mulheres do que homens psicopatas. Existe muita mulher psicopata, só que ela se esconde mais, ela é mais sofisticada. E os homens têm uma certa vergonha de relatar que foram abusados por uma mulher. E chega a agressão física, e essa parte é mais difícil para o homem relatar. Como é que eu deixei uma mulher bater em mim? Não é? Mas isso acontece aos montes. E eu dou parabéns a essa pessoa que me mandou o seu relato, que procurou ocultar toda e qualquer característica que pudesse revelar a sua identidade ou a identidade da agressora. Tá bom? Este relato, a pessoa deu o título de Quando a Cinderela, na verdade, é o lobo mau. Era uma vez um príncipe solitário, já sofrido e desgastado pelas intempéries da vida, que sonhava encontrar sua alma gêmea, uma companheira para compartilhar sonhos e projetos. O príncipe era um homem bom, porém muito carente. Confiava exageradamente nos outros, não via maldade nas pessoas e, no fundo, tinha uma deficiência de amor próprio. Ele não tinha a real consciência de quem ele era de fato. Seu modo de ser e agir o qualificava como alvo perfeito para uma trama de manipulação e enganação que estava prestes a acontecer. Está vendo? O predador já percebe antes. Estuda a sua presa. Com o intuito de encontrar a companheira ideal, o príncipe decidiu promover um baile. Tinha em mente que se casaria com a mulher mais encantadora e perfeita que estivesse nesse evento. A notícia do baile correu toda a cidade e chegou ao conhecimento do lobo mau, que identificou que essa seria uma excelente oportunidade de obter vantagens pessoais e poder, enganando o príncipe por meio de trapaças e mentiras. Armas favoritas dessas criaturas. Estava em construção um plano maléfico. O lobo mau decidiu que poderia se passar por Cinderela, uma moça de origem pobre, sem família, sofrida, trabalhadora, com uma história de vida triste,
digna de pena. Lembra histórias trágicas que essas criaturas contam? Disfarçado de Cinderela, esse horrendo monstro se preparou para o baile. A abóbora virou carruagem e seu próprio ego se transformou na fada madrinha, que o aconselhava a agir de maneira mais dissimulada e manipuladora possível. Em poucos instantes, o lobo mau estava tão bem caracterizado de Cinderela que ninguém podia desconfiar que por trás de um belo vestido e uma excelente produção pessoal estaria um lobo maquiavélico e egoísta, disposto a tirar vantagem do príncipe a todo custo. A falsa Cinderela entrou no castelo de modo estonteante, encantando a todos com sua presença e discurso eloquente. Chamava a atenção de homens e mulheres. Aos poucos, de uma forma calculada e meticulosamente planejada, o lobo mau disfarçado de Cinderela se aproximou do príncipe e começou a estudá-lo de todas as formas. Lembra disso? Em pouco tempo de conversa, já sabia quais eram seus gostos, seus pontos fracos e seus planos. Já tinha encantado o príncipe com seu charme e sedução. Essa falsa dama era a personificação da mulher ideal do príncipe. Sedutora, amorosa e envolvente, essa criatura chegava ao ponto de completar as frases do príncipe, fazendo-o acreditar que ela era sua tão sonhada alma gêmea. Isso também, alma gêmea, todos eles falam. Confiante no seu plano malévolo, o lobo mau nem precisou voltar para casa antes de meia-noite, ou sequer deixar o sapatinho cair. Esse monstro estava convicto de que havia dado o bote certeiro. De fato, o golpe já estava feito. A falsa Cinderela havia se casado com o príncipe e o início da relação foi melhor que qualquer história de conto de fadas. Muita química, muito envolvimento e muita conexão, entre aspas. Pareciam, entre aspas, feitos um para o outro. Em pouco tempo, esse monstro disfarçado de donzela tinha conquistado a família do príncipe e ganhado a confiança dos amigos dele. O lobo disfarçado demonstrava que seria capaz de fazer qualquer coisa por esse relacionamento. Após enrolar a todos com seu discurso manipulativo, o lobo mau em pele de Cinderela decidiu que já estava em tempo de continuar com suas maldades, sem que o príncipe soubesse quem ele era. Foi assim que a criatura monstruosa convenceu o príncipe a abandonar seu reino, deixando sua família e seus amigos para trás. Era preciso começar uma nova vida a dois, entre aspas. Isso eles fazem tudo, isolam sua vítima, para que ela não tenha nenhum sistema de suporte, lembra? Então, uma nova vida a dois, morando numa região distante, povoada por pessoas de vários reinos diferentes. O lobo já conhecia bem essa região, pois já tinha morado ali. Era o local perfeito para isolar o príncipe. Lembra disso? O príncipe, totalmente enfeitiçado pelo lobo mau, decidiu abandonar tudo, não apenas sua família e amigos, como seus projetos, seus valores e seu reino. Nesse novo lugar, o príncipe era apenas mais uma pessoa comum e precisava trabalhar como qualquer um para prover sua nova casa. Lembra
tirou a importância da sua vítima. Foi então que a falsa Cinderela, entre aspas, começou a envenenar, entre aspas, o príncipe por meio de um artifício característico desse tipo de seres: a difamação. A estratégia era convencer que os parentes e amigos do príncipe, de fato, não gostavam dele de verdade. Somente ela, a falsa Cinderela, era uma pessoa confiável. Agindo dessa forma, esse monstro em pele de Cinderela implantou uma série de dúvidas na cabeça do príncipe, convencendo-o que sua mãe, a rainha, era uma mulher manipuladora e mentirosa, que havia contribuído para que o príncipe se tornasse um homem inseguro e carente. O lobo mau sabia de todos os pontos fracos do príncipe e os usava contra ele, ao mesmo tempo que se colocava como a solução de seus problemas. Com o passar do tempo, a falsa Cinderela começou a manifestar forte vontade de trabalhar. Ela se dizia ser diferente das outras mulheres. Afirmava que, mesmo tendo a oportunidade de adotar a postura da princesa, ela preferia trabalhar fora, com o objetivo de auxiliar nos gastos da casa. Muito virtuosa. Com segundas intenções ocultas, o lobo, em pele de Cinderela, escolheu uma profissão que lhe permitisse viajar por outros reinos. Enquanto o príncipe achava admirável a preocupação de sua companheira em ajudar com as contas da casa, esse terrível animal estava prestes a seguir com suas maldades, traições e enganações. Lembre-se, eles nunca realmente param de trair, enganar e manipular e mentir. Eles apenas passam um tempo escondendo isso com mais cuidado, para depois deixar transparecer de vez em quando. Aos olhos de todos, inclusive aos olhos do príncipe, a falsa Cinderela parecia a mulher ideal. Na prática, esse ser monstruoso agia focado em obter vantagens e prazeres de todas as formas. E assim aconteceu. De tempos em tempos, a falsa Cinderela viajava a serviço e quase não dava notícias ao príncipe, que ficava preocupado, com saudades e solitário, esperando ansiosamente o retorno de sua companheira. Os poucos contatos eram feitos somente pela parte da falsa Cinderela, apenas por meio de cartas. Nos textos, a criatura monstruosa afirmava que quase não tinha tempo para se comunicar com o príncipe, pois estava trabalhando muito para conseguir mais dinheiro para o casal. Que virtuosa, não? Manifestava também uma extrema saudade do companheiro, alegando que eles eram almas gêmeas e que no futuro passariam mais tempo juntos. Solicitava que o príncipe respondesse, relatando cada acontecimento do seu dia. Por fim, concluía a carta dizendo que estava sofrendo muito por conta da distância que os separava. Mal sabia o príncipe que, enquanto ele trabalhava e cuidava da casa, lá estava o lobo se passando por Cinderela, vivendo uma vida de luxúria, golpes e relações sexuais desenfreadas. A cada contato estabelecido com o príncipe, a falsa Cinderela seguia demonstrando ser uma mulher pura, honesta e fiel. A cada contato com o mundo, o lobo mau agia conforme seus instintos mais egoístas, desrespeitando a todos, extorquindo, enganando e satisfazendo suas vontades de todas as formas. Secretamente, ou entre amigos e amigas, esse monstro caçoava daquele idiota do príncipe.
Era o trouxa perfeito para demonstrar à sociedade que o lobo era um simples Cinderela em busca de realização pessoal e profissional. Porém, com o passar do tempo, o lobo em pele de Cinderela começou a transparecer sua verdadeira face. Volta e meia, suas pernas peludas de lobo apareciam ao desqualificar e menosprezar o príncipe. Lembra, sempre aparecem dicas que a gente não dá atenção? Os tais chamados bandeiras vermelhas, lembra? No começo, essa desqualificação era algo sutil. Você anda muito esquecido. Não lembra que eu te disse isso? Precisa prestar mais atenção. Com o passar do tempo, esse tipo de comportamento se tornou algo mais forte, fazendo o príncipe crer que estava louco, incapaz e impotente. De repente, tudo que o príncipe fazia estava errado. Só a falsa Cinderela tinha razão. Ela simulava brigas, colocava a culpa no príncipe e saía chorando, deixando-o confuso e com sentimento de culpa. Ah, essa arma é maravilhosa, gente, como eles usam isso. O teu sentimento de culpa. Diante dessa situação, o príncipe não sabia mais quem ele era. Não se vestia como príncipe, não se comportava como príncipe. Não havia sobrado quase nada de recursos financeiros. A falsa Cinderela já tinha desviado praticamente todo o valor que ele possuía. Mesmo assim, sempre que possível, esse monstro maléfico tentava extorquir o pouco que sobrava de dinheiro do príncipe, com desculpas do tipo: estou com minha conta negativa, estamos tendo muitos gastos, não sei o que está acontecendo, por favor, me transfira o que você puder. E assim, o príncipe, que já não sabia mais quem ele era, acabou se endividando cada vez mais. A situação se tornava tão confusa que o príncipe começou a pensar que realmente estava ficando louco. O comportamento da falsa Cinderela não condizia com seu discurso verbal. Ao mesmo tempo que ela humilhava e maltratava de todas as formas, ela dizia que o amava e que só queria o seu bem. O tempo foi passando e, certa vez, em uma de suas viagens a trabalho, a falsa Cinderela se deparou com um rei que estava viúvo há pouco tempo e percebeu que esse era o momento propício para descartar de vez o príncipe, que já não lhe servia mais como antes. Eles descartam as pessoas como se fossem objetos, roupa usada, garrafa vazia, como eu disse. A partir daí, as agressões verbais se intensificaram, até que, num momento de raiva, o lobo disfarçado de Cinderela atingiu um golpe nos olhos do príncipe. Sem entender o que estava acontecendo, o príncipe se dirigiu ao espelho e ficou impressionado com o que viu, refletido. Seu rosto estava com uma marca de garras, como se ele tivesse sido atacado por um animal. Como posso estar marcado dessa forma? Pensou ele. Como uma mulher indefesa, igual a Cinderela, pode ter tanta força? E que marcas de garras são essas? Algo estranho estava acontecendo. Nessa altura, o lobo não tinha mais nenhuma preocupação em se disfarçar de Cinderela para o príncipe. Apenas quando saía de casa, a criatura se produzia e se arrumava como nos tempos de baile, sem motivo algum. Não tinha mais nenhum compromisso com o horário. Chegava tarde em casa, afirmando que estava exausta e não queria conversa. O príncipe estava cada vez mais confuso. A falsa Cinderela dizia que não o amava mais. Exigia que ele saísse da casa onde moravam. Chegou a dizer que seria melhor que o príncipe voltasse para seu reino, pois não existia mais nada entre eles. Ameaçava o expulsar se ele não abandonasse o lar por conta própria. Lembre-se, ela já tinha a vítima seguinte, percebe?
Certo dia, o lobo mau resolveu não perder mais tempo. Decidiu descartar de vez o príncipe de uma forma cruel e traiçoeira. Com o gravador escondido em seu vestido, simulou uma briga e foi direto à delegacia da mulher denunciar o príncipe por agressão verbal. O príncipe estava rotulado como criminoso. Sem entender o que estava acontecendo e com a ocorrência policial em mãos, o príncipe decidiu conversar com falsa Cinderela. Foi nessa hora que ele percebeu que estava diante de um lobo cruel e sem escrúpulos, que havia mentido e trapaceado durante esses anos todos. Tem uma hora que cai a ficha, minha gente. Ainda confuso em seus pensamentos e correndo o risco de ser retirado de casa por autoridades policiais, o príncipe se apressou em pegar suas coisas, levando tudo que coubesse em sua mala. O objetivo agora era fugir das garras desse animal maquiavélico e quanto antes, sem que esse monstro soubesse que sua máscara havia caído. Essa parte é muito importante. Não revelar para a criatura que você descobriu quem ela é realmente. Senão ela te ataca de vez e é capaz de destruir de vez também. O lobo disfarçado de Cinderela seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Esse monstro estava agora envolvido com sua nova vítima, o rei viúvo. O roteiro se repetia mais uma vez. Juras de amor, enganação e traições. Lembre-se, eles nunca param. Quando tinha oportunidade, esse animal maléfico difamava o príncipe para a sociedade, alegando que havia sido vítima de abusos e agressões, mas que tinha conseguido se libertar, invertendo completamente a história. Lembra? Eles viram a história do avesso e fazem da vítima o agressor. E eles, os agressores, viram vítimas. Já o príncipe, endividado, difamado, humilhado e com a vida completamente destruída, resolveu reunir as poucas forças que lhe restavam para recuperar sua identidade real. Essa parte é muito importante. Você redescobrir quem você é. Com a preocupação de não cair em outro tipo de armadilha como aquela, ele começou a buscar conhecimento. Foi nesse instante que ele conheceu outros príncipes e princesas com histórias semelhantes, que também haviam sido enganados por outros lobos iguais àquele. A partir daí, renascido das cinzas. Esse é o nosso símbolo dos super-asas, fênix renascida. O príncipe decidiu que não iria mais ficar apenas sentado em seu trono, cuidando somente de seu reino. Uma vez conhecedor da verdade, ele resolveu travar uma batalha silenciosa e sem armas contra toda espécie de lobo mau disfarçado de Cinderela. Decidiu usar a comunicação como instrumento de libertação e disseminar a verdade de alguma forma, seja por meio de fábulas, seja por meio de histórias, seja por meio de textos. Assim começou a saga da Phoenix Highlander, que é como assina esse artigo, essa história. E eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o endereço do blog de Phoenix Highlander para vocês lerem essa história e as próximas que Phoenix postará em seu blog. E vocês poderão comentar. Vamos divulgar este assunto o máximo possível para que haja cada vez maior conscientização da existência dessas criaturas, como elas agem, e o que fazer para reconhecê-las e evitá-las, ou se já caiu no laço dessas criaturas, o que fazer para sair da armadilha.